Seu Deus branco não pode me ajudar. Salve galera, sejam bem-vindos a Balão Negro, seu canal de quadrinhos nacionais, poemas e alucinações reais. A arte é uma ferramenta incrível de preservação da mentalidade de determinado tempo. Observar os poemas de Jorge de Lima é como olhar para uma vitrine com uma variedade enorme de meios e formas de vida que de algum modo produziram a realidade que a gente vive hoje em dia. Jorge de Lima viveu entre 1893 a 1953. Sua obra exala a negritude. Poemas Negros, em sua edição ampliada, traz obras de Jorge desde 1914 até 1932. Mas se você pensa que é aquele tipo de narrativa desconfortável pela escrita da época, você está muito enganado. Nos versos livres de Jorge de Lima existe uma musicalidade evidente, que carrega muito da sonoridade afro-brasileira. Poemas cheios de religiosidade e conflito entre aqueles que foram feitos miseráveis e os poderosos. E é sobre isso que eu vou falar hoje. No poema que leva o nome de História, Jorge de Lima retrata com uma carga enorme um fato que era muito comum no período da escravidão. Comum e absurdo. Mais um absurdo normalizado como os absurdos de hoje em dia. Mas a arte não perdoa. A memória esquece, os livros são escritos novamente, os malfeitores são absolvidos, mas a arte não perdoa. O poema diz: Era princesa. Um libata adquiriu por um caco de espelho. Vem encangada para o litoral, arrastada pelos comboieiros. Peça muito boa, não faltava um dente. Era mais bonita que qualquer inglesa. No tombadilho o capitão deflorou-a. Em Nagô elevou a voz para Oxalá. Pôs-se a coçar-se, porque ele não ouviu. Navio negreiro? Não, navio tumbeiro. Depois foi ferrada com uma âncora nas ancas. Depois foi possuída pelos marinheiros. Depois passou pela alfândega. Depois saiu do valongo. Entrou no amor do feitor. Apaixonou o senhor. Enciumou a sinhá. Apanhou, apanhou, apanhou. Fugiu para o mato. Capitão do campo a levou. Pegou-se com os orixás. Fez bobó de inhame para senhor comer. Fez aluá para ele beber. Fez mandinga para o senhor a amar. Siá mandou arrebentar-lhe os dentes. Futê, cafutê, pé de pato, não sei de que diga. Avança na branca e me vinga. Exu, escangalha ela, amofina ela, que eu não tenho defesa de homem. Eu sou só uma mulher perdida nesse mundão. Nesse mundão. Louvado seja Oxalá, para sempre seja louvado. A princesa orou por salvação vinda dos orixás e de suas divindades. Será que a salvação veio? E isso a gente não sabe, mas o que a gente pode ver é o sofrimento, a violência e o apagamento de identidade. Quando os escravizados chegavam no Brasil, eles eram batizados e recebiam nomes pertencentes à cultura daqueles que estavam escravizando os negros. Eram introduzidos ao cristianismo à força. Força essa usada com frequência contra os negros. Mas no caso da princesa do poema de Jorge, em seus momentos de sofrimento ela não orou para nenhum santo, nem Deus cristão. Ela buscou sua religião de origem, que talvez nunca tenha abandonado, mesmo com as tentativas de quebra de identidade cultural imposta pelos brancos. Por que ela não pediu socorro ao Deus dos brancos? O Deus dos homens que a violentaram. O Deus dos homens que a acorrentaram. O Deus da mulher que a chicoteou e quebrou seus dentes. O Deus do feitor que a castigou. Será que o Deus que abençoava os brancos iria ajudar a princesa africana em seu momento de aflição? Não tem como não traçar uma linha reta até os dias de hoje e observar a extrema semelhança. A Bíblia é a mesma desde o início, desde antes da escravidão até os dias de hoje. Os textos que eram usados para justificar a escravidão naquele tempo
ainda estão na Bíblia. E como a percepção em relação à escravidão dentre a maior parte da humanidade mudou, eu queria que todas as pessoas fossem contra a escravidão, mas essa não é a nossa realidade atual. Já que a maioria da humanidade não é a favor da escravidão, grande parte dos pregadores evangélicos ignora Colossenses capítulo 3, versículo 22 até o versículo 24. Tem outras passagens também que falam sobre escravidão. Mas a grande questão é, como que um traficante de drogas vai se sentir confortável em orar, em clamar a um Deus? Os discípulos desse Deus gritam que bandido bom é bandido morto. Como que uma pessoa que não se identifica como heterossexual vai buscar a ajuda de um Deus que, pela boca dos discípulos desse Deus, é dito que todo aquele que não é heterossexual vai para o inferno, que Deus odeia essa pessoa? Como que um negro vai buscar auxílio desse Deus, já que alguns discípulos dizem que todos os humanos da raça negra são amaldiçoados por Deus desde o tempo de Noé? E aí está o motivo de tanto sofrimento da raça negra. Como que uma mulher vai buscar o Deus que a amaldiçoou no jardim do Éden? E segundo os discípulos desse Deus, é por isso que ela deve sofrer calada e continuar submissa, mesmo em situações de extrema violência, dentro de sua casa, dentro da igreja. Como que aquele que precisa vai encontrar o Deus de amor, com esse testemunho de ódio levantando a bandeira do evangelho? Será que a Bíblia tem algum problema com as minorias? Porque continuam matando, segregando e oprimindo em nome de Deus. A escravidão não acabou. Hoje em dia, as algemas são ideológicas. Já dizia Black Alien. Os jogadores mudam, mas é sempre o mesmo jogo. E Deus ainda é amor. Ele não é um Deus branco. Caso queira adquirir o livro e dar sequência na reflexão e na leitura, o link vai estar aqui na descrição. Se gostou do conteúdo, deixe aquele like maroto e se inscreva no canal para mais vídeos como esse.